A livraria Tesouros do Absurdo traz para você hoje esta obra. A hierarquia dos magos na tradição lusíada. Este assunto pode soar um tanto quanto exótico, não é? Porque jamais o público brasileiro, notadamente o público brasileiro, poderia pensar que a tradição portuguesa tem uma história, uma cultura ligada à magia. Dedo engano. A cultura portuguesa está repleta de elementos mágicos. E nessa obra nós apresentamos, em forma de verbetes, acontecimentos, pessoas, nomes, processos ligados a essa hierarquia da tradição dos magos. E em cada verbete nós temos a bibliografia anexa, exatamente para que seja apresentada a fonte documental que leve o pesquisador, o leigo, ou estudioso no assunto, a pesquisar sobre aquele tema. Não é? A magia tem, de certa forma, são dois os axiomas constitutivos da magia. Você tem, por exemplo, a ideia da analogia, né, de que o semelhante atrai o semelhante, e você tem a ideia de que a parte equivale ao todo. Há 4 operações fundamentais da magia: a consagração, a execração, a invocação e a evocação. Nós temos, por exemplo, para nós termos uma ideia da pujança da arte mágica em Portugal, os livros oficiais portugueses, por exemplo, o livro de linhagem, as ordenações afonsinas, que era como se fosse a Constituição de Portugal, né? O regimento da Casa da Suplicação, as ordenações manuelinas. Em todos esses livros, há uma série de livros, as ordenações filipinas. Não há um único código legal em Portugal que não faça referência à arte da magia. E há inúmeros testemunhos monásticos, né, que se reportam a essa prática dentro do solo português. É muito importante nós conhecermos esta faceta da tradição cultural e simbólica portuguesa, porque geralmente pensa-se que o português foi apresentado às artes da magia somente quando Portugal entrou em contato com a África ou com os gentios brasileiros, os nativos. Lê do engano. Lê do engano. Portugal tem uma tradição mais do que milenar na prática e nos estudos da magia. É tão antiga esta tradição em território português que ela já se encontra perfeitamente delineada e mapeada na antiga Lusitânia, portanto, durante o período do Império Romano. A hierarquia dos magos da tradição lusíada vem, como é nosso compromisso editorial, suprir mais uma lacuna documental acerca do desconhecimento da história de Portugal e, por conseguinte, da história do Brasil, apresentando fontes primárias para que você consiga entender uma outra perspectiva da história de Portugal. Magia não é religião. A magia distingue-se da religião porquanto Deus não é um ser manipulável. Porque uma característica central da magia são diversas as acepções de magia. São diversas. Mas na acepção mais comum, a magia é aquilo que reporta-se à assunção de alguém mediante práticas rituais, por palavras, por objetos, por atos, por pensamentos, por circunstâncias, por gestos. É capaz de controlar, dominar, manipular de uma forma misteriosa pessoas, animais, coisas, forças, entidades, demônios, seres sobrenaturais, espíritos, o destino, etc. E ao dominar,
ele submete esses entes ao seu controle. Né? Então é curioso, porque a magia é uma prática que existe fora do âmbito religioso, mas também vai existir dentro do âmbito religioso. Um exemplo? O exorcismo. O exorcismo é uma prática de magia. E há inúmeras outras práticas que são adotadas por inúmeras religiões, só que o grande público não sabe que é uma prática de magia. Então, aqui nos interessa apresentar a vocês, por exemplo, ele está construído em forma de verbetes, né? Como vocês podem ver, para que vocês procurem. Vejam vocês, por exemplo, alquimista é aquele que sabe ou exercita a arte alquímica. Algebrista é um curandeiro, é um soldador. Adivinhoa, que é um tipo de adivinhador. Não é? O astrólogo, o ambientador, a mulher barbada, a mulher que deita cartas, portanto a cartomante, a pitonisa, o padre, por exemplo, protagoniza práticas mágicas diretas, o exorcismo, os esconjuros, as bênçãos do campo, as bênçãos de searas, as bênçãos contra a lagarta, a bênção contra o pulgão das couves, da vinha, dos animais, etc, etc, etc. Ou, uma forma indireta de magia, é a missa. Então veja, há um total desconhecimento pelo homem comum, o encantador, por exemplo, o encantador de serpentes, o rezador, o benzedor, são práticas. Então há uma hierarquia dessas práticas. Essa obra mostra a você a riqueza da tradição mágica luso-brasileira. Né? Portanto, nós temos certeza que essa obra lhe fará fazer um mergulho fundamental naquilo que subsiste por trás da cultura vigente, dominante, que são essas práticas mágicas que nós, gostando delas ou não, aceitando elas ou não, elas existem. Né? Esta é mais uma obra de cultura simbólica para você. Uma obra como é toda obra que nós lançamos. Singular. Sobretudo, porque traz até você uma documentação que não está disponível e dizem que não existe. Entre na nossa loja, adquira o seu exemplar. www.imub.org/loja. Até mais.